Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 19, 20, 21 e 22 do livro de Atos, da Bíblia Sagrada. Atos, capítulo 19. Paulo prega o evangelho em Éfeso. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: recebeste o Espírito Santo quando crestes? Eles lhes responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. Então ele lhes perguntou: em que batismo fostes batizados, então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Glórias a Deus, aleluias. Eram uns 12 homens ao todo. Assim Paulo entrou na sinagoga e durante 3 meses falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho diante da comunidade, Paulo afastou-se deles e separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto os judeus como os gregos, ouviram a palavra do Senhor. E por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Glória a Deus, aleluia. De tal forma que lenços e panos que haviam tocado nele eram levados aos doentes. E as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. Aconteceu também que alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: eu vos expulso por Jesus a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram os 7 filhos do judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então o homem em quem estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou e os espancou, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Misericórdia, Senhor. E esse episódio se tornou conhecido por todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e todos se encheram de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que haviam crido vinham, confessando e admitindo em público as suas práticas. Também muitos dos que praticavam artes mágicas ajuntaram seus livros e os queimaram na presença de todos, calculando o valor deles estimado, que chegava a 50.000 moedas de prata. Glória a Deus, aleluia. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Glória a Deus, aleluia. Depois de ocorridas essas coisas, Paulo resolveu em seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, porque dizia: depois de ir para lá, preciso ir também para Roma. E enviando a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, ficou por algum tempo na província da Ásia. O tumulto provocado por Demétrio. Por esse tempo, houve um considerável tumulto acerca do caminho. Havia certo ourives, chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e proporcionava bom negócio aos artífices. Ele os reuniu bem como os artífices de obras semelhantes e disse: senhores, bem sabeis que deste negócio nos vem a prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse homem Paulo tem convencido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E não há somente perigo de que esse negócio caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Ártemis perca toda a sua importância, vindo até mesmo a ser destituída
da sua majestade, aquela que em toda a Ásia e o mundo adoram. Ao ouvirem isso, ficaram furiosos e gritaram: Grande é Ártemis dos Efésios. A cidade encheu-se de confusão e todos imediatamente correram ao teatro, arrastando com eles os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. E Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não permitiram. Também alguns dos oficiais romanos, amigos de Paulo, mandaram pedir que não se arriscasse a ir ao teatro. E uns gritavam de um modo, outros de outro, pois havia confusão na assembleia, e a maior parte deles nem sabia por que motivo se havia reunido. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, a quem os judeus levaram para a frente. E Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo. Mas, quando perceberam que ele era judeu, todos gritaram uma voz durante quase 2 horas. Grande é Ártemis dos Efésios. Nossa, misericórdia. Quando conseguiram apaziguar a multidão, o escrivão disse: Homens de Éfeso, existem alguém que não saiba que a cidade dos Efésios é a guardiã do templo da grande deusa Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Visto que essas coisas não podem ser contestadas, convém que vos aquieteis e não façais precipitadamente. Porque esses homens que aqui trouxestes não são sacrilégios, nem blasfemam contra a nossa deusa. Todavia, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules que se acusem uns aos outros. Além disso, se demandais alguma outra coisa, isso será resolvido numa Assembleia Geral, pois corremos o perigo até de sermos acusados de provocar desordem por causa dos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum com que possamos justificar esta aglomeração. E tendo dito isso, desfez a Assembleia. Glória a Deus, aleluia. Agora vamos ver o capítulo 20 do livro de Atos, da Bíblia Sagrada. Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e volta para a Ásia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e partiu para a Macedônia. E depois de andar por aquelas regiões e encorajar os discípulos com muitas palavras, chegou à Grécia e permaneceu ali 3 meses. Contudo, quando os judeus conspiraram contra ele ao embarcar para a Síria, decidiu voltar pela Macedônia. E acompanharam-no Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tiquinho e Trófimo da Ásia. Esses homens, porém, foram na frente e nos esperaram em Troade. E nós, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e, após 5 dias, nos encontramos com eles em Troade, onde nos detivemos por 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo, que estava para sair no dia seguinte, falava-lhes tendo prolongado seu discurso até a meia-noite. Havia muitas luzes no aposento superior, onde estávamos reunidos. Certo jovem chamado Eutico estava sentado numa janela, prolongando Paulo ainda mais o sermão. O jovem adormeceu profundamente e, vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o ergueram, estava morto. Então Paulo desceu, debruçou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, pois a vida está nele. Glória a Deus. Em seguida subiu e, tendo partido e comido o pão, ainda lhes falou muito tempo, até o raiar do dia. Então partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Nós, porém, tomamos a dianteira e embarcamos navegando para Assos, onde deveríamos receber Paulo no navio, porque ele havia decidido ir por terra e assim nos ordenara.
Tão logo nos alcançou em Assos, nós o recebemos a bordo e fomos para Mitilene. E navegando ali, chegamos no dia seguinte em frente de Quio. No segundo dia cruzamos para Samos e, no dia seguinte, chegamos a Mileto, porque Paulo havia decidido passar longe de Éfeso, para não se demorar na Ásia, pois se apressava para estar em Jerusalém, se possível, no dia de Pentecostes. O discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso. De Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Quando chegaram, Paulo disse-lhes: Bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Portanto, estais atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, dia e noite com lágrimas, de aconselhar cada um de vós. Agora, pois, consagro-vos a Deus e à palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todas os santificados. De ninguém cobicei nem prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrerdes os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Dar é mais bem-aventurado que receber. Depois de dizer isso, ajoelhou-se e orou com todos eles. E houve grande choro entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam. Eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que dissera, de que não veriam mais o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Paulo continua sua viagem. Capítulo 21 do livro de Atos da Bíblia Sagrada. Depois que nos separamos deles, navegamos em linha reta e chegamos a Cos. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali a Pátara. Encontrando um navio que seguia para a Fenícia, embarcamos e partimos. E, quando avistamos Chipre, deixando-o à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio ia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, demoramos-nos ali 7 dias, e pelo Espírito eles diziam a Paulo que não fosse para Jerusalém. Depois de passar ali aqueles dias, saímos e seguimos viagem. Todos nos acompanharam até fora da cidade, juntamente com suas mulheres e filhos. Na praia, oramos ajoelhados. Então nos despedimos uns aos outros, embarcamos e eles voltaram para casa.
Concluída a nossa viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, e depois de cumprimentar os irmãos, passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali entramos e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali muitos dias, um profeta chamado Ágabo desceu da Judéia. Ele veio encontrar-se conosco, pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, disse: o Espírito Santo diz: assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem este cinto pertence e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isso, suplicamos a Paulo, tanto nós como as pessoas daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: que fazeis chorando e entristecendo meu coração? Porque estou pronto não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não se deixasse demover, desistimos e dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Depois desses dias, fizemos os preparativos e subimos para Jerusalém. E alguns discípulos de Cesareia foram também conosco e nos levaram até Mnason, natural de Chipre, discípulo de longa data, com quem iríamos nos hospedar. Paulo chega a Jerusalém. E chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. No dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros compareceram. E, tendo-os cumprimentado, relatou-se uma a outra as coisas que Deus fizera entre os gentios por meio de seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus têm crido, e todos são zelosos da lei. Eles têm sido informados a teu respeito, de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que chegaste. Faze, pois, o que te dissemos. Há 4 homens que fizeram um voto. Leva esses homens contigo e purifica-te com eles. Paga por eles as despesas para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que aquilo que ouviram a seu respeito é falso, mas que também tu mesmo andas corretamente guardando a lei. Todavia já escrevemos quanto aos gentios que têm crido, dando o parecer de que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos, do sangue, da carne dos animais sufocados e da imoralidade. No dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens, purificou-se com eles e entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação, quando seria feita a oferta a favor de cada um deles. Paulo é arrastado do templo. Mas quando os 7 dias estavam quase terminando, os judeus da Ásia o viram no templo, provocaram todo o povo e o agarraram, gritando: homens israelitas, ajudai! Este é o homem que por toda parte ensina a todos contra nosso povo, contra a lei, contra este lugar. Ainda mais, trouxe gregos ao templo e profanou este santo lugar. Pois eles haviam visto Trófimo de Éfeso na cidade com ele e pensavam que Paulo o havia levado ao templo. Toda a cidade se agitou e houve aglomeração de pessoas. Então agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Salvo da fúria do povo, Paulo é levado à fortaleza. Procurando eles matá-lo, chegou ao comandante da força romana a informação de que Jerusalém estava toda em polvorosa. E ele, levando logo consigo soldados e oficiais, correu até eles, e quando viram o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Aproximando-se, o comandante o prendeu e mandou que fosse algemado com 2 correntes. Depois perguntou quem era ele e o que havia feito.
E na multidão uns gritavam de um modo, outros de outro. Sem poder saber a verdade por causa do tumulto, mandou que ele fosse conduzido à fortaleza. Quando chegaram às escadas, ele foi carregado pelos soldados por causa da violência da multidão, pois o povo seguia gritando: matam! Quando estava para ser levado para a fortaleza, Paulo disse ao comandante: tenho permissão para te dizer alguma coisa. Ele respondeu: sabes a língua grega? Por acaso não és egípcio, que algum tempo atrás provocou uma revolta e levou ao deserto 4.000 assassinos? Mas Paulo lhe disse: sou judeu, natural de Tarso, cidade de importância na Cilícia. Peço-te que me permitas falar ao povo. O comandante lhe deu permissão. Então Paulo, em pé na escada, fez sinal ao povo com a mão e, quando houve silêncio total, falou na língua dos hebreus. Paulo apresenta seu discurso de defesa. Capítulo 22 do livro de Atos da Bíblia Sagrada. Irmãos e pais, ouvi a minha defesa, que agora faço perante vós. Quando ouviram que lhes falava na língua dos hebreus, fizeram ainda maior silêncio, e ele prosseguiu: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído de acordo com o rigor da lei de nossos pais aos pés de Gamaliel, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, algemando e mandando aprisionar tanto homens como mulheres. E o sumo sacerdote é minha testemunha acerca disso, assim como também todo o conselho dos líderes religiosos. Deles também recebi cartas para os irmãos e prossegui para Damasco, a fim de trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem, para que fossem castigados. Quando, porém, estava a caminho, já próximo de Damasco, por volta do meio-dia, de repente do céu brilhou uma intensa luz ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi: quem és tu, Senhor? Ele me disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. E os que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então eu disse: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: levanta-te e vai para Damasco, onde te será dito tudo o que precisas fazer. Como eu não enxergava nada, por causa do esplendor daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pela mão dos que me acompanhavam. Um homem piedoso segundo a lei, chamado Ananias, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro e, pondo-se de pé ao meu lado, disse: Saulo, irmão, volta a ver. Naquela mesma hora eu vi. Então ele disse: o Deus de nossos pais te designou de antemão para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a voz da sua boca, pois será a sua testemunha do que tem visto e ouvido para todos os homens. Agora, por que te demoras? Levanta-te, sê batizado e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, tive uma visão e vi aquele que me dizia: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não aceitarão teu testemunho a respeito de mim. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu colocava na prisão os que criam em ti e os espancava nas sinagogas. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, aprovando a sua morte e segurando as capas dos que o matavam. Ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Eles os escutaram até esta palavra, mas então levantaram a voz, dizendo: tira do mundo este homem, porque ele não deve viver. Enquanto gritavam, tiravam as suas capas e jogavam poeira para o ar. Então o comandante mandou que Paulo fosse levado para a fortaleza, ordenando que fosse interrogado sobre chicotadas, para saber a razão de gritarem assim contra ele. Quando já o haviam amarrado, preparando-se para chicoteá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: é permitido chicotear um cidadão romano?
sem ele ter sido condenado? Ouvindo isso, o centurião foi até o comandante e o avisou, dizendo: O que estás fazendo? Este homem é cidadão romano. Então o comandante veio e lhe perguntou: Dize-me, tu és cidadão romano? Ele respondeu: Sou. Disse o comandante: Eu paguei uma grande soma em dinheiro para adquirir esse direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu sou por direito de nascimento. Então aqueles que estavam para interrogá-lo recuaram de imediato, até mesmo o comandante. Quando soube que Paulo era cidadão romano, ficou com medo, pois havia o amarrado. Paulo perante o sinédrio. No dia seguinte, querendo saber ao certo qual era a acusação dos judeus, o comandante soltou Paulo e mandou que os principais sacerdotes e todo o sinédrio se reunissem. E trazendo Paulo, apresentou-o diante deles. Amém, aleluias, glórias a Deus. Senhor, clamamos pela paz do Brasil, pela paz entre as nações e pela cura dos enfermos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias, glórias a Deus. Assim encerramos a leitura dos capítulos 19 e 20, 21 e 22 do livro de Atos da Bíblia Sagrada.